Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, nessa aula a gente vai falar um pouco agora sobre números inteiros, tá bom? Então vamos lá. Bem, nós vamos começar aqui falando de duas reportagens, tá? Que diz o seguinte: uma é sobre o tempo, que fala assim, ó: no dia 18 de julho de 2017, a cidade de São Joaquim, Santa Catarina, registrou medida de temperatura mínima de 5 graus negativos. E devido aos ventos, a sensação térmica na região chegou a 17 graus negativos, tá? Bom, a outra reportagem fala sobre esporte. Então, olha só, na fase de grupos da Copa do Nordeste de Futebol de 2017, a Associação Esportiva de Altos, do Piauí, marcou 7 gols e sofreu 9, obtendo um saldo de gols igual a 2 gols negativos, certo? Bom, o que essas duas reportagens têm em comum? O que elas têm em comum é que elas utilizam números negativos para representar situações do nosso cotidiano. Bom, vocês até o ano passado, né, do sexto ano, aprenderam apenas sobre números naturais, que eram números que são positivos, então você utiliza para contagem. Só que agora, nesse contexto de temperatura, existem temperaturas que não são números naturais, certo? E aí é onde nós vamos começar a falar de números inteiros, tá? Números negativos. Então, olha só, 5 graus negativos, tá? Ele vai ser um número inteiro, tá? Aqui também 17 graus negativos, tá? Então, aqui nós temos já duas aplicações dos números inteiros negativos, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Bom, vamos começar o estudo sobre temperatura, tá? Onde nós vamos aplicar os números inteiros para representar essas temperaturas aí. Então, olha só. A gente sabe que aqui no Brasil, a unidade de padrão de medida de temperatura é o grau Celsius, tá? Que é indicado por esse símbolo aqui. Bom, então olha só. Nós temos aqui um termômetro nessa lateral, tá? E esse termômetro nós temos aqui, ó, do 10 graus negativos e vai até o 110 graus, beleza? Então olha só. As temperaturas maiores do que 0 graus, nós vamos dizer que são temperaturas positivas, tá bom? Então, a partir do zero, quanto mais o termômetro subir, então a temperatura está subindo, então ela é positiva, tá certo? Então olha só aqui alguns exemplos, ó. 3 graus Celsius, 1,5 graus Celsius, 12 graus Celsius e assim por diante, tá? Observe que, por enquanto, aqui eu coloquei o sinal de mais para representar essas temperaturas positivas, tá bom? Essas temperaturas positivas também, tá? A gente pode dizer que elas são mais quentes do que o 0 graus Celsius. O que é natural, né? Quando você vai medir a temperatura de uma pessoa, por exemplo, é natural que essa temperatura seja maior do que 0, tá bom? Então a pessoa está quente. E quando ela está com febre, a temperatura está mais quente ainda, certo? Beleza. Já as temperaturas menores do que 0, elas são temperaturas negativas, tá bom? Então aqui nós temos, ó, menos 10 graus ou 10 graus negativos são temperaturas negativas, beleza? Como o próprio nome já fala, né? 10 graus negativos. Então elas são temperaturas menores do que 0, beleza? Então aqui você já pode pensar. Todo número negativo, ele sempre vai ser o quê? Menor do que 0, beleza? Então aqui alguns exemplos, olha só. 4 graus negativos, 1 grau negativo, meio grau negativo, 10,8 graus negativos. A gente também pode usar a mesma analogia que a gente usou em cima, que se para cima as temperaturas são mais quentes, né, acima de 0, então abaixo de 0 as temperaturas são o quê? São mais frias, certo? Então você já deve ter visto aí em alguma reportagem lá para o Canadá,
temperaturas muito baixas, né, de 17 graus negativos. Então são situações que acontecem, tá bom? E aqui nós temos três temperaturas que é interessante vocês conhecerem, tá? Que é a temperatura da ebulição da água no nível do mar e a temperatura da solidificação da água ao nível do mar. Então olha só, quando você coloca a água na panela e põe no fogo, quando essa água começar a borbulhar, apresentar aquelas bolhas, certo? Então quer dizer que a água ela atingiu a temperatura de 100 graus Celsius, e essa temperatura de 100 graus Celsius a gente chama que é a temperatura de ebulição da água, tá bom? Agora, quando você coloca a água no congelador, certo? Para ela virar o gelo, que a gente chama, quando ele ficar aqueles bloquinhos de gelo, então quer dizer que ele atingiu o quê? O 0 graus Celsius, beleza? Então, 0 graus Celsius é a temperatura de solidificação. É quando a água fica no estado sólido, certo? Aqui, na parte de cima, nós temos a água no estado líquido, beleza? Bom, vamos lá continuando. Aí, olha só. Esses números que a gente representou aqui, pessoal, de temperatura, a gente tem números positivos, certo? Ou seja, temperaturas positivas e temperaturas negativas, beleza? Aí olha só, os números que são negativos, eles aparecem sempre com o sinal de menos, tá bom? Isso aqui, pessoal, é obrigatório, tá bom? É obrigatório. Beleza? Então, quando você vai representar um número negativo, você é obrigado a colocar o sinal de menos antes do número, tá bom? Então aqui, por exemplo, menos 4 graus Celsius, por exemplo, né? Ou menos 10 graus Celsius. Então eu sou obrigado a colocar o sinal de menos antes do número, tá? Já os números positivos, tá? Eles podem aparecer o sinal ou não, tá? Aqui não é obrigatório, tá bom? Por quê? Olha só, se eu escrever mais 2 graus Celsius ou apenas 2 graus Celsius, você consegue entender perfeitamente que isso aqui é um número positivo, é uma temperatura acima de zero, beleza? Então, é importante vocês saberem disso, tá? A partir de agora, sempre que eu for escrever um número negativo, eu tenho que colocar o sinal de menos antes do número, tá bom? Já o número zero, certo? Ele não é um número nem positivo e nem negativo, e portanto não deve acompanhar nenhum sinal, nem o sinal de mais e nem o sinal de menos, tá bom? Bom, agora, pessoal, a gente vai ver outras situações em que utilizam números inteiros, tá certo? Bom, a primeira situação aqui é a situação da altitude, beleza? Então, olha só, você já deve ter ouvido falar por aí sobre o Monte Everest, beleza? Que fica na fronteira entre a China e o Nepal. Esse monte, certo? Ele tem uma altitude de aproximadamente 8.848 metros acima do nível do mar. Então, olha só, o nível do mar é o nosso nível de referência. É como se fosse o nosso zero lá no termômetro, tá bom? Então, quando você sobe em relação ao nível do mar, você está indo para o sentido positivo, tá? Então, o ponto mais alto do Monte Everest fica a uma altitude de 8.848 metros de altura acima do nível do mar, tá bom? Então aqui nós temos um número positivo, beleza? Agora nós vamos lá para a Fossa das Marianas, que fica localizado no Oceano Pacífico, a leste das Filipinas, tá? A Fossa das Marianas, pessoal, é o ponto mais profundo do oceano, tá? Então, a altitude da Fossa das Marianas, né, só que agora para baixo do nível do mar, fica a 11.034 metros abaixo do nível do mar. Então, olha só, como ela está
o ponto mais baixo está para baixo do nível do mar, a gente vai representar essa altitude com um número negativo, tá bom? E como já disse, olha o sinal de menos aqui, ó, tá? É obrigado. Então, nós temos aqui uma outra situação que utiliza os números inteiros para representar situações reais, tá bom? Então nós temos o Monte Everest, que utiliza números positivos, que é para encontrar a altitude dele acima do nível do mar, e nós temos a Fossa das Marianas, que tem um ponto mais profundo do oceano, tá bom? Que fica a 11.034 metros abaixo do nível do mar, beleza? Agora, uma outra aplicação também, pessoal, é sobre o fuso horário civil, tá bom? Então, olha só, aqui nós temos o mapa dos fusos horários mundial, beleza? Aí, olha só, nesse mapa, tá vendo essas linhas que estão vermelhas aqui? Cada linha vermelha dessa, certo? Ela define uma região, beleza? Então, olha só aqui, ó. Essas duas linhas aqui, elas definem essa região que eu estou pintando de azul, tá certo? Então, cada região dessa definida é um fuso horário, beleza? Aí, olha só, pessoal. Essa linha central aqui, que é o nosso meridiano de Greenwich, tá certo? É o ponto zero, é onde inicia-se, digamos assim, entre aspas, a contagem do relógio, tá bom? Então, aqui é o nosso ponto de referência para a gente ajustar o nosso relógio, beleza? Aí, olha só, quando você vai para o leste, tá? No mapa, ou seja, vai ali para o oriente, tá? Você vai andando em fusos horários positivos, ou seja, a cada região que você ultrapassa, vai aumentando uma hora. Então, olha só, aqui embaixo tem a figura mais ampliada. Então, aqui nós temos, ó, o ponto zero, certo? Então, à medida que eu ando no sentido do oriente, então, olha só, eu saio do ponto aqui da região zero. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu estou no fuso horário mais um, ou seja, o meu relógio tem que adiantar uma hora, beleza? Eu vou estar uma hora adiantado em relação ao ponto zero, beleza? Se eu ando mais uma vez para esse fuso horário, agora eu estou no fuso horário mais 2, ou seja, o meu relógio está 2 horas adiantado em relação ao marco zero, beleza? E assim por diante. Já quando eu venho para o ocidente, eu vou andar no sentido agora negativo, ou seja, eu vou atrasar o relógio em relação ao ponto zero aqui. Então, quando eu volto uma vez para cá, eu estou no fuso horário menos 1, ou seja, o meu relógio está atrasado em uma hora em relação ao ponto zero, beleza? Se eu ando mais uma vez para cá, eu estou no fuso horário menos 2, ou seja, o meu relógio está atrasado 2 horas em relação ao ponto zero aqui, beleza? Agora, olha só, eu tenho aqui 3 situações para a gente fazer essa continha aqui de relógio, tá? Então, olha só, se em Londres forem 10 horas da manhã, então em Brasília serão que horas? Então, olha só, pessoal, aqui Londres está exatamente em cima, certo, do meridiano de Greenwich, certo? Então, aqui é 10 horas, aqui está a nossa referência, beleza? E Brasília está onde? Está no fuso horário, ó, menos 3, certo? Então ela está aqui, ó. O que significa menos 3? Significa que o relógio de quem mora em Brasília está atrasado 3 horas em relação ao relógio de quem está aqui no fuso horário zero. Então, olha só, nós temos 10 horas, só que nós estamos atrasados 3 horas. Ou seja, 10 menos 3 vai dar 7 horas. Ou seja, em Brasília serão 7 horas. Beleza? Agora, em São Paulo, se em São Paulo forem 10 horas da manhã, então em Londres
serão que horas? Então olha só, em São Paulo, nós estamos aqui, ó, também no fuso horário -3, beleza? Só que nós queremos saber o horário em Londres. Então olha só, em São Paulo o horário é 10 horas. Quem está em Londres está quantas horas adiantado em relação a quem está em São Paulo? Então olha só, para eu sair do fuso horário -3 e chegar ao fuso horário 0, eu tenho que andar 3 fuso horários, ou seja, eu tenho que adiantar o relógio em 3 horas. Então, se aqui em São Paulo é 10 horas, então eu vou adiantar o relógio mais 3, então lá em Londres serão 13 horas, beleza? Em Londres, tá bom? Agora, se em Londres forem 10 horas da manhã, em Lisboa serão que horas? Então olha só, Lisboa está onde? Está aqui, ó. Lisboa está aqui. Lisboa está em qual fuso horário? Também está no fuso horário, ó, no fuso horário 0, beleza? Ou seja, se Londres, que também está no fuso horário 0, é 10 horas, então em Lisboa também será 10 horas da manhã, beleza? Então, agora vamos fazer um exemplo que não está aqui. Olha só, vamos imaginar que nós estamos aqui na Rússia, né? Nesse ponto aqui, tá? Então, esse ponto aqui está em qual fuso horário? Olha só, tá nesse fuso horário aqui, ó. Ou seja, 8 horas adiantado. Então, se em Londres, olha só, em Londres forem 10 horas, que horas serão lá nesse ponto aqui na Rússia? Então, se ele está no fuso horário mais 8, quer dizer que está 8 horas adiantado, ou seja, serão 18 horas, beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Uma outra situação, pessoal, é falar sobre valor monetário, tá bom? É muito comum quando você vai ao banco, tá? E você puxa o seu extrato, tá? O extrato da sua conta. O que é o extrato? O extrato, pessoal, é um papelzinho que vem lhe informando tudo o que aconteceu na sua conta em um determinado período. Então lá vai aparecer quanto você tem na sua conta de saldo, quanto você gastou com alguma compra, tá? Cada compra que você fizer usando o seu cartão do banco vai ficar registrado no extrato da sua compra, tá bom? Então, e lá no banco eles utilizam também números inteiros para representar essas operações, tá? Existem dois tipos de situações que ele pode utilizar lá, tá bom? Ou ele utiliza o sinal de menos antes do número para dizer que você pagou, você gastou alguma coisa, ou eles colocam o número em vermelho, tá bom? Professor, não entendi. É o seguinte, ó. Se você gastou 10 reais usando o seu cartão do banco, lá no seu extrato vai vir um númerozinho em vermelho, tá bom? Beleza? Ou vai vir o número aqui, ó, menos 10, beleza? Ou vem assim, ou vai vir assim, ele em vermelho, beleza? Bom, aí olha só. Aqui nessa tabela eu tenho o extrato, tá, hipotético aqui de uma situação. Então olha só, vamos imaginar que no dia 1º de janeiro você tinha 500 reais na sua conta, beleza? Aí no dia 2 você ganhou 50 reais, então, e você não gastou nada, certo? Então quanto você tem agora na sua conta? Você tem agora 550 reais, beleza? Agora, eu vou colocar aqui de preto, tá bom? Então, nós temos agora 550 reais. Agora, no dia 3, você não ganhou nada, mas você pagou uma conta de 450 reais. Observe que aqui está na coluna de débito, certo? Débito é quando você
paga ou você compra alguma coisa, beleza? Então olha só, você tinha 550 e você gastou 450. Então quanto que vai sobrar para você? Vai sobrar aí R$100, beleza? É o seu saldo, tá bom? Ah, professor, como é que eu faço isso? Basta você subtrair, tá? Então olha só, 550 menos 450, você tem R$100 aí de saldo, beleza? Aí olha só, no dia 7 você também não ganhou nada, certo? Mas você teve que pagar algum boleto de R$100. Bom, se você tinha R$100 e pagou 100, então agora o seu saldo é de R$0, beleza? Agora, no dia 13, você ganhou R$80, só que você tinha que fazer um pagamento de 120. Então você foi lá e falou, olha, eu só tenho 80. Então você vai pagar os 80 e vai ficar devendo quanto? Isso, vai ficar devendo R$40. Então, nós vamos colocar aqui, ó, que o seu saldo ele é um saldo negativo de R$40, tá bom? Beleza? Eu poderia colocar aqui também só o texto em vermelho, beleza? Para a gente falar o que? Como está em vermelho, então o seu saldo está negativo, beleza? Agora, mas eu vou deixar o sinalzinho de menos ali para vocês, beleza? Então olha só. Agora, você no dia 25, o que aconteceu? Você também não ganhou nada, mas você também efetivou uma compra aí, tá? De R$300. Então você já estava devendo 40 e agora está devendo mais 300. Então você está devendo quanto agora? Está devendo R$340, beleza? E por fim, no dia 30 você ganhou aí R$200 e não gastou nada. Então você estava devendo 340. Aí você ganhou 200. Qual é o seu saldo agora? Então é só um saldo também ainda negativo de R$140. Tá bom, pessoal? Então olha só que a gente também utiliza números inteiros para representar valores monetários, tá bom? E é uma aplicação muito útil para você se organizar, para você saber o que você está ganhando e o que você está gastando, tá bom? É uma maneira de você também utilizar os números inteiros para situações reais, tá bom? Agora vamos fazer alguns exercícios, pessoal. Olha só. Examine o gráfico com as medidas de temperatura máxima e mínima em 4 cidades da região sul do país em um mesmo dia. Bom, aqui nós temos esse gráfico. Aqui nós temos a legenda. Então, o gráficozinho verde é a temperatura máxima e o azul é a mínima, beleza? Bom, aí ele fala aqui, ó, qual cidade teve medida de temperatura mínima de 8 graus negativos ou de menos 8 graus Celsius. Então olha só, basta você vir aqui no gráfico e procurar no gráficozinho azul aquele gráfico que chegou até o menos 8. Então olha só, aqui só tem o gráfico da cidade D. Portanto, a cidade foi a cidade D, beleza? Agora, qual cidade teve medida de temperatura máxima de 10 graus Celsius? Bom, como eu quero temperatura máxima, então vou procurar aqui, ó, no gráficozinho verde, beleza? Então, eu venho aqui na temperatura de 10 graus Celsius e vou verificar qual cidade chegou aí, que foi a cidade C. Então, aqui a resposta é a cidade C, beleza? Agora nós temos aqui, pessoal, uma outra situação que envolve valores monetários, beleza? Então olha só, em 20 de janeiro o saldo da conta bancária de Roberta era de R$1.560. Nos 3 dias seguintes ela efetuou estas operações. Então olha só, no dia 21 de janeiro ela retirou metade do saldo, beleza? No dia 22 de janeiro, ela depositou R$180. E no dia 23, ela retirou R$300. Beleza?
Complete a tabela a seguir com base nas informações acima. Então vamos lá, olha só. No dia 21/1, certo? Qual era o saldo que ela tinha? O saldo anterior, ou seja, o saldo no dia 20 de janeiro. O saldo era de 1.560. Então vamos colocar aqui, ó, R$1.560. Beleza? Tá, aí no dia 21, ela fez o que? Ela retirou metade. Pessoal, retirar é você ganhar ou você perder dinheiro, certo? É você perder, tá? E nessa operação de perder dinheiro, como é que a gente coloca isso no extrato? A gente coloca a opção de débito, tá? E quando você ganha algum valor, a gente coloca na opção de crédito, tá bom? Então, se ela retirou a metade, então ela vai colocar aqui na opção de débito, tá bom? E qual que é a metade do valor dela? É R$780. Aí eu pergunto, ela ganhou alguma coisa? Ela colocou algum dinheiro na conta? Não, então aqui a gente vai colocar apenas um traço, tá? E qual que agora é o saldo dela? Então, ela tinha 1.560 e retirou 780. Então vai sobrar quanto? R$780, já que era metade. Beleza. No dia 22 de janeiro, qual que era o saldo anterior? Ou seja, o saldo no dia 21. O saldo era de 780, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, R$780. Beleza. Aí no dia 22, o que ela fez? Ela depositou R$180. Aí eu pergunto, depositar é você retirar dinheiro ou é você colocar dinheiro na conta? É você colocar. Então, se você colocou dinheiro, então você vai colocar aqui na opção de crédito. Então, vamos colocar aqui, ó, R$180. Aí eu pergunto, ela gastou alguma coisa nesse dia? Não. Então, vamos colocar aqui, ó, um traço. E qual que agora é o saldo dela? Então, ó, ela tinha 780 e colocou mais 180. Então, agora o saldo é de R$960. Beleza? Tá, agora no dia 23 de janeiro, qual que era o saldo anterior? Ou seja, o saldo no dia 22 era de 960. Então vamos colocar aqui, ó, R$960. Aí ela retirou R$300. Bom, se ela retirou, vamos colocar aqui na opção de débito, R$300. Ela depositou, ela ganhou algum dinheiro e colocou na conta? Não, então colocamos aqui um traço. E qual que agora é o saldo dela? Então, ó, ela tinha 960 e retirou 300, então vai ficar quanto? R$660. Beleza? Bom, fechou aí a nossa tabela, tá bom? Então, pessoal, era isso, tá? Espero que vocês tenham aprendido aí como que a gente utiliza os números inteiros em algumas situações do nosso cotidiano, tá bom? E até a próxima aula.